Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu estou aqui para trazer para vocês algumas novidades sobre o quinto filme do Predador. Saiu no site Collider uma entrevista com os produtores John Davis e John Fox, onde eles revelaram o nome do filme e alguns detalhes bem interessantes sobre como vai ser a sua ambientação. Mas antes de começar, se você é um fã de Predador, não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você recebe todas as novidades e ainda nos ajuda a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Dito isso, roda a vinheta porque hoje é dia de falar de Predador. De acordo com os produtores, o novo filme dirigido pelo Dan Trachtenberg vai se chamar Skull. O título de produção que a gente conhecia até o momento era Skulls, mas agora eles passaram esse nome para o singular, né? Vai ser só Skull e aparentemente não vai ter um nome Predador no título, vai ser só Skull mesmo, não Predator Skull. E se for realmente dessa forma, vai ser a primeira vez que o Predador vai ter um filme que não leva o nome dele. Porque assim, pelo que o Trachtenberg comentou quando o filme foi anunciado oficialmente, a ideia não era promover o filme como um filme do Predador, mas sim como esse Skulls. Talvez porque ele quisesse fazer uma história dos índios sendo caçados e tivesse um suspense sobre o que estava caçando eles. Aí no final aconteceria a revelação de que era um predador. Mas sabendo como é a internet, eu acho que esse segredo não ia ser guardado por muito tempo. Provavelmente quando audiências de teste estivessem assistindo o filme, a gente já ia ter rumores de que Skull seria um filme do Predador. Eu não sei como uma surpresa dessas funcionaria em pleno 2021. Mas enfim, segundo o Collider, esse filme vai ser uma história de origem. Ele vai contar a primeira jornada de um predador ao nosso planeta. No primeiro filme lá de 87, já fica bem óbvio que aquela não era a primeira vez que o predador vinha para a Terra. Tem um momento que a Anna comenta dessa criatura que sempre vinha nas épocas de muito calor, o Diablo Caçador de Homens, que ela fala lá no filme. E com isso, os filmes de Alien vs Predador vão ser oficialmente desconsiderados do cânon de Predador também, porque de Alien eles já eram desconsiderados, né? Os eventos de Prometheus conflitam com o que acontece em Alien vs Predador. Mas nos filmes do Predador sempre tinha ficado essa dúvida, mas eu acredito que realmente a tendência era as duas franquias considerarem o AVP como um spin-off. E eu sei que pelos quadrinhos da Dark Horse você encontra caçadas mais antigas, mas se você for levar em consideração a linha do tempo dos filmes apenas, que é o que é considerado canônico no cinema, os quadrinhos geralmente não são considerados quando se pensa em filmes dessas franquias, essa realmente vai ser a primeira caçada registrada de um predador na Terra. E segundo os produtores, esse filme vai retornar ao que fez o primeiro Predador dar tão certo. Eles disseram o seguinte: é a ingenuidade de um ser humano que não desiste, que consegue observar e interpretar, basicamente se tornando apto a derrotar algo mais forte, mais poderoso e melhor equipado. E de fato, essa é uma coisa que remete muito ao primeiro Predador. Nós vemos aqueles homens armados altamente confiantes chegando lá na selva, mas o Predador tinha equipamentos muito mais avançados, conseguia se camuflar naquele ambiente, e então mesmo tendo todas aquelas armas, eles vão sendo eliminados um por um. No ato final do filme, que é fantástico, o Dutch só começa a ter uma chance contra o Predador quando ele aprende a usar a selva ao seu favor. Ele vence o alienígena depois de observar, de aprender a se camuflar e usar os recursos que ele tinha ali naquele ambiente. A batalha final não acontece com metralhadoras, granadas e coisas do tipo. E se eles realmente se basearam nisso, vai ser dessa forma, estrategicamente, aprendendo a observar o inimigo, que os irmãos Comanche vão vencer o Predador ou não. E uma outra coisa que eu acho interessante mencionar é que esse filme vai acontecer em tempos passados, em tempos onde a nossa tecnologia era muito menos avançada. E por causa disso, pode ser que o Predador também não tenha tecnologias tão avançadas quanto as que ele tinha lá no filme de 87. É uma coisa interessante que pode ser explorada nesse filme, né? O Predador usando também armas mais primitivas na sua caçada. E tem uma outra coisa muito interessante que o John Fox falou, que foi o seguinte: na verdade, ele tem muito mais a ver com o regresso do que com qualquer outro filme do cânon de Predador. Vocês vão entender o que eu quis dizer assim que assistirem.
Ou seja, isso dá a entender que nós vamos ter um foco muito maior na sobrevivência, na caçada. O que eu acho particularmente que pode funcionar muito bem em um filme do Predador. No universo expandido nós temos várias histórias assim, que são focadas na tensão da caçada, em todas as dificuldades que tanto o Predador quanto o humano que está enfrentando ele estão passando ali durante aquele embate. E o legal dessas histórias é que muitas delas nem tentam mexer no canon. É uma história ali fechada de um predador com um humano ou com um grupo de humanos, apenas uma história baseada no que já tinha sido estabelecido. E faz muito sentido eles optarem por um caminho assim, porque é um caminho seguro. Predador é uma franquia que já é bem sólida e dá pra você trabalhar muitas histórias com o que já tem estabelecido. Não é necessário sempre estar criando alguma coisa nova, um tipo de predador novo ou alguma coisa assim. Claro que o filme tem que ter novidade, né, gente? Se for a mesma coisa do outro filme, o melhor era nem fazer, mas eu tô falando no sentido realmente de tentar, igual, por exemplo, o filme de 2018, que criou aquele super predador, aquela armadura Predator Killer no final, que foi uma baita excentricidade desse filme. Dá pra fazer muito com caçadores intergalácticos vindo pra Terra e encontrando outros caçadores aqui. Afinal, cada caçada é diferente, tem suas particularidades, tem sua própria tensão. E quando foi perguntado sobre o período de tempo em que o filme se passaria, o Davis falou o seguinte: pode usar a sua imaginação, ele acontece em tempos primitivos. E pela sinopse nós já tivemos uma ideia disso, de que ele seria protagonizado por dois irmãos pertencentes à tribo dos Comanche, Aki e o Taab, e aconteceria mesmo em tempos bastante remotos, antes da chegada dos colonizadores lá na América do Norte. E os produtores se mostraram muito satisfeitos tanto com o roteiro do Patrick Wilson quanto com a direção do Dan Trachtenberg, que segundo Davis é um cara brilhante e que tem uma visão completamente única. E olha, eles terem gostado do roteiro já é uma coisa muito boa, porque normalmente o que atrapalha muitos filmes é quando a produtora não gosta do roteiro, aí começa a reescrever, começa a mexer em coisa aqui, começa a mexer em coisa ali, e aí começam a surgir as inconsistências, né? E sobre o Trachtenberg, eu gostei bastante do trabalho dele no Rua Cloverfield 10, e acho que ele realmente é um cara capaz de entregar uma boa história de Predador. Inclusive, uma coisa que eu sempre achei que estava precisando nessas duas franquias é isso, de pessoas novas, com ideias novas, uma mentalidade diferente, porque o que tornou os primeiros filmes tão incríveis foi toda a inovação, toda a criatividade, toda a paixão que existia ali por trás deles. E antes mesmo do Predador de 2018 começar a ser filmado, o Trachtenberg já tinha essa ideia, ou seja, ele é uma pessoa que realmente gosta da franquia Predador. Foi durante as filmagens do Predador 2018 que ele chegou para os produtores com essa ideia e eles gostaram e decidiram colocar em prática. Mas como já estavam acontecendo as filmagens do filme do Shane Black, eles tiveram que adiar a produção desse. Eles não podiam ficar filmando dois filmes do Predador ao mesmo tempo, principalmente porque um acontecia no presente e o outro no passado. Aí você imagina a bagunça que isso aí ia virar, né? Na entrevista eles se mostraram bastante otimistas com o filme e o John Davis falou que acredita que pode ser o segundo melhor da franquia, ou o primeiro, ou vai ser equivalente ao primeiro. Isso aí já parece animação de produtor, né? Superar o primeiro é uma baita responsabilidade. Eu acho que é muito difícil isso acontecer. E ele falou também assim: eu sinto que o primeiro filme era maravilhoso e interessante, e eu sei o que funcionava nele, e eu acho que nós nunca voltamos nisso outra vez. Acabamos em lugares diferentes. E eu acho que esse é um complemento digno do primeiro filme. Vai ser tão bom quanto. Eu sei que produtor é produtor, ele obviamente não vai falar mal do filme dele, mas é interessante porque o John Davis é um cara que está envolvido com a franquia Predador há muitos anos, então pode ser um bom sinal, né? Por fim, nessa entrevista nós tivemos a confirmação de que o Skull já está sendo filmado, já saiu na internet inclusive uma foto da produção, onde nós vemos ali uns corpos e também duas pessoas vestidas com trajes indígenas. Ainda não dá pra saber se é Aki e o Taab, porque tá muito longe, eles estão lá no fundo da foto, e que a produção está a 3/4 de ser concluída. Pelo que se sabe, as filmagens estão com previsão de acabar até o final de agosto, então até lá muita coisa ainda pode aparecer na internet, incluindo alguma prévia do traje do Predador, que é uma coisa que eu tô muito curiosa pra ver. Mas enfim, já sobre a classificação indicativa, que sempre é um agravante nos
dos filmes de Predador, eles falaram que está sendo gravado como um filme R, porém que ele pode acabar como PG-13. Uma coisa estranha, mas pelo que ele falou vai depender de cortes. E eu realmente espero que o estúdio não vá interferir no filme nesse nível. Imagina a classificação cair para PG-13. Para um filme de Predador seria complicado. Então eu espero que realmente seja só um exagero dos produtores na hora de fazer esse comentário. E essas foram as informações divulgadas até agora sobre Skull, que é o novo filme do Predador. Se você curte a franquia, continue nos acompanhando aqui no Central Pandora para muito mais sobre esse universo. Agradeço demais a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!